Olá, bem-vindos a mais um Supremo em Pauta. Hoje a gente vai mergulhar nas decisões mais quentes que saíram do STF na edição 1202 do Informativo. Prepara que tem de tudo um pouco. Pois é, o que um cartão amarelo no futebol tem a ver com uma usina hidroelétrica? Pode parecer estranho, né? Mas a conexão está em 5 decisões super importantes do STF que a gente vai desvendar agora. Elas tocam em pontos cruciais, desde a briga de poder entre estados e o governo federal até o polêmico universo das apostas esportivas. Vamos lá entender essa história. Então, para começar, vamos direto para um tema que está sempre em alta: o cabo de guerra entre os estados e a União. A gente vai ver 2 casos que testaram exatamente onde começa o poder de um e termina o do outro. O primeiro round dessa disputa vem lá do Acre, e o centro da discussão é a Defensoria Pública. A pergunta que fica é: o governo do estado pode, digamos, dar as cartas numa instituição que, por lei, deveria ser totalmente independente? É uma questão fundamental. Olha só o que estava acontecendo. Uma lei do Acre dizia que a Defensoria Pública ficava, na prática, debaixo do guarda-chuva do governador. Além disso, criava umas regras bem mais duras para a promoção dos defensores. Isso batia de frente, assim com todas as letras, com o que a Constituição Federal diz sobre a autonomia da Defensoria. E a decisão do Supremo? Foi direto ao ponto. A lei do Acre é inconstitucional. Ponto final. Com isso, o tribunal mandou um recado bem claro, reafirmando que a Defensoria Pública tem que ser autônoma, livre da interferência do Poder Executivo. É uma garantia para o cidadão, né? Agora, ainda nessa mesma briga sobre quem manda em quê, a gente vai para Santa Catarina. Lá, o Estado criou leis que simplesmente proibiam a construção de novas usinas hidrelétricas em um rio bem específico da região. E aí o Supremo olhou para isso e disse: opa, peraí. O entendimento foi que Santa Catarina estava passando dos limites, invadindo uma área que não é dela. Afinal, quem tem a competência exclusiva para legislar sobre recursos hídricos e energia no Brasil é a União. Então, a lição que fica aqui é bem importante. Uma lei estadual de proteção ambiental, por mais bem intencionada que seja, não pode simplesmente barrar um projeto federal que mexe com rios e energia. Nessas áreas estratégicas, a palavra final é da União. Bom, agora a gente muda um pouco o foco. Saindo dessa disputa de poder, vamos falar de algo que mexe com todo mundo: dinheiro. Mais especificamente, dinheiro público e impostos. Temos 2 decisões bem interessantes sobre isso. O terceiro caso da nossa lista vem do Rio de Janeiro e envolve a imprensa oficial de lá. A grande dúvida era a seguinte: quando a imprensa oficial perde uma causa na justiça e tem que pagar uma dívida, ela paga na hora, como uma empresa privada, ou entra na fila dos precatórios, como o governo? Para quem não está familiarizado, o regime de precatórios é basicamente isso: uma fila organizada para pagar as dívidas que o governo tem por ordem da justiça. Essa fila existe para que o dinheiro público não seja pego de surpresa e para não parar os serviços essenciais, sabe? E o veredito do STF foi que, sim, a imprensa oficial do Rio de Janeiro entra na fila dos precatórios. Por quê? Porque ela presta um serviço público que é essencial e não está competindo no mercado com outras empresas. Essa decisão, no fundo, protege a continuidade do serviço que ela presta. Agora, o quarto caso é sobre imposto. E olha, esse aqui interessa diretamente a quem tem certos tipos de veículos, digamos, mais luxuosos. A questão veio lá do Ceará. Todo mundo conhece o IPVA, o Imposto sobre Carros e Motos, certo? Pois bem, o Estado estava cobrando IPVA também sobre a propriedade de barcos e aviões. E a pergunta que chegou ao Supremo foi: pode isso? E a resposta, com base na redação original da Constituição, antes de uma mudança que teve há pouco tempo, foi um sonoro não, sem rodeios. O raciocínio por trás foi bem direto. O texto constitucional original falava em veículos automotores. E o entendimento histórico sempre foi que isso se referia a veículos terrestres. Cobrar de barcos e aviões seria então ir além do que a lei permitia. Mas atenção a um detalhe: apesar de ter derrubado essa cobrança, o STF disse que outra parte da lei do Ceará era válida, a que permitia diferenciar as alíquotas do imposto de acordo com a potência do motor. Isso sim está valendo. Beleza, agora vamos para o nosso último caso, e esse aqui deu o que falar porque mistura direito com a maior paixão nacional, o futebol. A situação é a seguinte: um jogador de futebol foi acusado de receber uma grana para, de propósito, levar um cartão amarelo num jogo. Tudo isso, claro, ligado a um esquema de apostas esportivas. A grande pergunta que o STF teve que responder foi: essa conduta, por si só, é crime, de acordo com a Lei Geral do Esporte? E aqui a gente entra
na parte técnica, mas que é o X da questão. A Lei Geral do Esporte, lá no artigo 198, define o crime. E para ser crime, não basta aceitar a vantagem. O ato ou a omissão tem que ter um objetivo muito claro, o de alterar ou falsear o resultado da competição. Essa palavrinha, resultado, é tudo aqui. E foi exatamente nesse ponto que o STF se apegou. A conclusão foi, olha, essa conduta é totalmente reprovável, não tem discussão. Mas, do ponto de vista estritamente legal, um único cartão amarelo não tem o poder de, sozinho, mudar o resultado final do jogo, o placar, muito menos o do campeonato. Sendo assim, a conduta não se encaixa perfeitamente na descrição do crime. É o que no direito se chama de conduta atípica. Ufa! Passamos por autonomia da defensoria, usinas hidrelétricas, dívidas de estatal, IPVA de avião e até cartão amarelo no futebol. Parece uma salada de frutas, né? Mas, se a gente olhar bem, o que todos esses casos nos mostram sobre os grandes princípios do nosso direito? No fundo, tudo isso amarra 5 ideias centrais. Primeiro, a autonomia. Instituições como a Defensoria precisam ser independentes do jogo político. Segundo, competência. Em assuntos estratégicos como água e energia, a união dá a última palavra. Terceiro, a importância do serviço público. Empresas estatais essenciais têm uma certa proteção para continuar funcionando. Quarto, a legalidade tributária. Só se pode cobrar imposto se estiver tintim por tintim na lei. E por último, a tipicidade penal. Para algo ser crime, tem que ser exatamente aquilo que a lei descreve, sem tirar nem pôr. Todas essas decisões, no final das contas, são um retrato desse constante jogo de equilíbrio do nosso sistema jurídico. E elas nos deixam com essa reflexão. Qual é o limite entre o que o Estado pode decidir e o que o governo federal define? E, mais importante, como essa disputa, que parece tão distante lá em Brasília, afeta as regras do nosso dia a dia, muitas vezes sem que a gente nem se dê conta?